Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tem me prendido muito. Bom dia, hoje são 24 de maio de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer mais uma vez uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SEAD, no Rio de Janeiro. Secretaria de Administração. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação SESGRAN Rio. Veja a questão aí. Temos assim: indique a opção que contém uma oração subordinada que está corretamente introduzida por um pronome relativo. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção que traga uma oração subordinada adjetiva correta. Uma oração subordinada adjetiva correta. Corretamente. Em relação à regência, etc. Então você vai procurar aí, nessa questão, as 5 opções. Você vê aí, nessas opções vão aparecer orações subordinadas adjetivas. Só que elas vão trazer aí erros. E você vai procurar a única opção em que a oração subordinada adjetiva não está com erro algum. Certinho? Procure aí. Depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão. Vamos procurar a única opção em que a oração subordinada adjetiva, começando obviamente com um pronome relativo, esteja correta. Vejamos a opção A. Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser humano é ingerir menos produtos químicos. Então veja esse que aí. Não é difícil saber de que o melhor para a saúde, esse que aí não é pronome relativo. Esse que aí é conjunção integrante. Inicia uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Exerce a função de objeto indireto em forma de oração. O verbo saber pode ser transitivo direto, pede o complemento sem preposição, ou pode vir também como transitivo indireto, com a preposição de. Eu posso dizer, eu sei o caso, eu sei a lição, verbo saber, eu sei a lição, eu sei o problema, transitivo direto. Ou você pode dizer, eu sei do problema, na função de estar informado sobre algo. Então você pode dizer, eu sei o problema, ou você pode dizer, eu sei do problema. Então veja, esse que aqui não é pronome relativo. Não é difícil saber, olha aí, saber de quê? Aí vem, de que o melhor para a saúde, então, esse que aqui é conjunção integrante. É conjunção integrante. E não pronome relativo. Esse que aí você vê que ele não se refere ao termo anterior, porque o pronome relativo, a característica dele é se referir ao termo anterior, ao termo antecedente, que vem antes. E esse que é aqui, ele não se refere a saber. Não se refere a saber. Não é pronome relativo. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer uma oração subordinada adjetiva com o pronome relativo correto. Vejamos a opção B de bola. As diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde. Veja bem, as diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde. Veja esse pronome relativo, cujos, aí. As diversas drogas cujos os componentes. Então, isso aí está correto? Não. Esse cujos aí é um pronome relativo. Só que o erro aí é esse us. Esse us aí, um artigo definido, us, depois de cujos. Você não pode colocar jamais esse artigo singular, ou plural, feminino ou masculino, você não pode colocá-lo depois do adjetivo, do pronome relativo cujos, entendeu? Cujo, cujas, cuja. Você não pode colocar artigo depois dele. O certo aí seria as diversas drogas cujos componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde. Entendeu? Então o erro está aí em colocar os depois de cujos. Não pode. Não pode. Então a opção B de bola traz uma oração subordinada adjetiva, mas com erro aí no pronome relativo. Vejamos a opção C. As descobertas que falam estes relatórios sobre a felicidade eram já esperadas pela comunidade científica. Veja bem, esse que aí, as descobertas que falam, esse que aí
é pronome relativo, porque ele se refere ao termo anterior, descobertas. Então veja, onde está o erro aí? Ou está correto? Está errado. Na opção C, as descobertas que falam estes relatórios. Estes relatórios falam, entendeu? Em relação às descobertas. Então, o erro aí, que está na opção C de casa, o erro aí se verifica em relação ao verbo falar. Verbo falar. Veja bem aí. As descobertas que falam. O verbo falar é sinônimo de dizer. Só que o verbo dizer é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. O verbo dizer. Já o verbo falar, ele é intransitivo. Ele não pede complemento algum. Veja a diferença. Eu digo assim, eu disse isso. Eu disse isso. O verbo dizer. Eu disse o quê? Isso, objeto direto. O verbo dizer é transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Eu disse isso. Isso, objeto direto. Agora você não pode usar o verbo falar substituindo o verbo dizer. Você não pode dizer assim, eu falei isso. Você não pode, porque o verbo falar não é transitivo direto. Ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento algum. Tanto é que eu digo assim, Paulo falou. Pronto. Paulo falou bem. O verbo falar, ele é intransitivo. Então você não pode empregar os dois. O verbo falar no sentido de transitivo direto, como você usa o verbo dizer. Eu disse isso. Eu falei isso. Você não pode dizer eu falei isso. Você tem que dizer eu disse isso e não eu falei isso. Falar é intransitivo. Você deve usar quando for intransitivo. Você diz Maria falou. Maria falou sobre isso. Você pode. Mas não é complemento. Então o verbo falar ele é intransitivo. E aí está o erro. Veja, as descobertas que falam estes relatórios, ou seja, estes relatórios falam as descobertas. Olha aí, como se fosse transitivo direto. Aí está o erro. O correto aí seria o como? As descobertas de que falam, olha aí, com preposição de que falam estes relatórios. Ou seja, estes relatórios falam das descobertas. Das descobertas aí seria um adjunto adverbial de assunto. Adjunto adverbial de assunto. E não objeto indireto. Entendeu? É um adjunto adverbial de assunto. Falar de. Porque o verbo falar, ele é intransitivo. Não pede complemento. Então aí o correto seria as descobertas de que falam estes relatórios sobre a felicidade eram já esperadas pela comunidade científica. Entendeu, gente? A diferença entre dizer e falar são palavras sinônimas, mas cada um traz uma transitividade diferente. Dizer, transitivo direto. Falar, intransitivo. E aí o erro. Vejamos a opção D. Os estímulos artificiais das drogas, onde se sente felicidade, são nocivos à saúde. Veja esse onde aí. Os estímulos artificiais das drogas, onde se sente felicidade, são nocivos à saúde. Será que isso aí está correto na opção D de dado? Não. Há um erro também aí, nesse onde aí. Veja bem, eu digo assim, os estímulos artificiais das drogas, onde se sente felicidade. Veja agora aí.
vem a pergunta: sente-se felicidade é onde ou com que? Pense bem, eu digo assim, uma pessoa sente felicidade, aí vem, é onde ou é com que? Uma pessoa sente felicidade, aí vem a pergunta, sente a felicidade onde ou sente a felicidade com que? A pessoa se sente feliz onde ou com que? A pessoa se sente feliz com que? Olha aí a conjunção com, não é verdade? A pessoa se sente feliz com, e não a pessoa se sente feliz onde. Não. A pessoa se sente feliz com e não onde. Entendeu? Então aí o correto seria os estímulos artificiais das drogas com que se sente felicidade, olha aí, e não onde. E não onde. Os estímulos artificiais das drogas com que se sente felicidade, ou seja, sente-se felicidade com os estímulos artificiais das drogas, entendeu? No lugar desse onde aí. Esse onde aí não cabe, é errado. Então, os estímulos artificiais das drogas com que se sente felicidade, olha aí, são nocivos à saúde. Então a opção D também traz o erro aí. Vejamos a opção E. Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público esperava. Veja bem, os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público esperava. Esse que aí é pronome relativo também, não é? Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres. Ou seja, os repórteres tiveram acesso aos boletins científicos. Isso aí está correto, gente? Está correto. Encontramos finalmente a opção que a questão quer, que a questão é. Encontramos a questão que a opção que a questão quer. Entendeu? Esse que aí é pronome relativo, ele se refere à palavra anterior, boletins científicos. E por que esse aí? Os boletins científicos, olha a preposição aí, a que tiveram acesso os repórteres. Por que esse aí está correto, essa preposição? Porque ela é exigida pelo substantivo acesso. Veja aí, quem tem acesso a. Olha a preposição a, exigida pelo substantivo acesso. O acesso a. Então veja, os repórteres tiveram acesso aos boletins científicos. E aí, com o pronome relativo, os repórteres tiveram acesso a que, ou seja, em relação aos boletins científicos, aos quais os boletins científicos, aos quais tiveram acesso os repórteres, a que tiveram acesso os repórteres, tudo correto aí. Então, a opção que a questão quer é a opção E, porque na opção E, uma oração subordinada adjetiva corretíssima, iniciada com o pronome relativo que. Mais um vídeo e muito obrigado.